A gente vai ter então um debate aqui, proposto dentro desse projeto, esse evento aqui na PUC de São Paulo, inclusive fazendo referência a essa data, que são os 35 anos de invasão da PUC pela ditadura, né? E a gente de imediato achou que seria muito interessante ter esse debate. O primeiro motivo que tem um significado especial para a psicologia é exatamente a discussão dos direitos humanos. Há algum tempo que a psicologia tem se dedicado a essa temática de uma maneira sistemática, através principalmente dos conselhos de psicologia, do Conselho Federal, do Conselho Regional, que tem cada um deles, né, as suas comissões de direitos humanos. Com psicólogos, a gente tem discutido, e tem sido importante, né, a relação, mostrar a relação, ou como a violação dos direitos humanos tem um impacto na produção da subjetividade. A PM era a força pública, a partir do golpe de 70 mudou para a polícia militar, extinguiu as guardas civis estaduais e mudou de força pública para a polícia militar. Inclusive há um projeto hoje do governo do estado, na Assembleia Legislativa, para diminuir o impacto negativo da palavra polícia militar, que muda para a força pública. Então, em vez de ir para o século XXI, nós vamos voltar para o século XIX. Ele foi alterado em 2013, mas a estrutura do Código de Conduta continua o mesmo. Por exemplo, do Estado Novo até 2003, o policial poderia ser preso por infração administrativa. Eu acredito que as guardas civis podem ser um caminho para oxigenar o sistema de segurança pública. Eu tanto acredito nisso que sou gestor de guarda nos últimos 16 anos. O principal desafio, se o prefeito topar, é garantir um código de conduta civil para a guarda que usa uniforme, então ela também está dentro do campo de instituição que faz policiamento ostensivo, mesmo que complementar, então precisa ter um código de conduta diferente, evidentemente, do da PM, e plano de cargos e carreira, em carreira única, para garantir que se tenha ascensão na carreira. Nós estamos tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que estabelece o marco regulatório das guardas, estabelece o limite de atuação das guardas. O nosso sonho, da grande maioria que trabalha com guarda, é que elas possam, a curto e médio prazo, se tornarem as instituições efetivamente preventivas do sistema de segurança pública. Esse movimento das guardas se tornarem uma instituição municipal efetivamente preventiva tem ganhado força. A minha fala, ela vai ser uma fala sobre a PUC, principalmente a PUC, mais diretamente em cima da comemoração desses 35 anos, né, da invasão da PUC. Em 1977, o campus universitário da PUC é invadido por forças policiais militares. Naquele momento, a justificativa teria sido o fato de a universidade ter abrigado a realização do 3º Encontro Nacional de Estudantes, que fora proibido tanto na USP e anteriormente em Belo Horizonte. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, do governo Paulo Egídio, coronel da Polícia Militar Erasmo Dias, comandou a invasão do campus Monte Alegre em 22 de setembro de 1977. Acuaram os mais de 2.000 alunos e apoiadores dos estudantes que estavam no estacionamento em frente ao Tuca. Os mais de 3.000 policiais usaram armas, cacetetes, bombas e gás lacrimogêneo. Uma figura se destacou desde então, que ultrapassou o campus da PUC de São Paulo. A reitora, professora Nadir Gouveia Kifuri. Impedida de entrar dentro de seu próprio carro na universidade, perguntou ao coronel o que significava a depredação causada pelos policiais e o coronel retrucou:
Vamos reparar os danos. Há danos que não podem ser reparados, respondeu a reitora, deixando suspensa no ar a mão que Erasmo Dias estendera para cumprimentá-la. A invasão, com bombas lançadas sobre alunos, professores e funcionários, feriram 5 estudantes. A marca deste acontecimento está na memória de quem o viveu, nas lembranças de quem o presenciou, e na PUC, lembrada simbolicamente na placa na rampa. Em 1978, ainda vigente a ditadura civil-militar, a reitora acatou outra demanda, agora a dos movimentos de anistia, para a realização dentro do TUCA do primeiro Congresso Nacional pela Anistia. Isso não foi pouca coisa. O movimento pela anistia foi um basta à ditadura militar, um ato de indignação amadurecido ao longo de muitos anos, e exigia a libertação imediata dos presos políticos, a volta dos exilados, banidos, caçados, reintegração política, social e profissional dos funcionários públicos ou privados demitidos por motivos políticos e dos efeitos de ato de exceção, o fim radical e absoluto da tortura, a revogação plena da Lei de Segurança Nacional, desmantelamento do aparato repressivo, esclarecimento das mortes e dos desaparecimentos por motivação política, denúncia sistemática da tortura e dos casos de mutilação, julgamento e punição dos responsáveis. Isso, 1978. 78, 88, 98, 2008. Tem 34 anos essa proposta. A PUC acolheu durante anos vários perseguidos políticos. Integrou-os em seus quadros acadêmicos e administrativos. Agradeço muito o convite feito pela Yara, feito ao presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão, que pediu para que eu substituísse, o que me honra muito. A gente tem a Constituição como uma referência muito importante. Ela dá o conteúdo básico da Comissão de Anistia. A comissão é um órgão do Estado brasileiro, quer dizer, um órgão público do Estado brasileiro, vinculado ao Ministério da Justiça. Ela tem 24 conselheiros, ela é composta de um conselho e de uma secretaria, de uma estrutura administrativa, que conta hoje, já contou com mais servidores, está desfalcada, deve contar com 60 servidores hoje. Mas ela foi, a partir de 2007, inicialmente ela tinha muito mais dificuldades. A partir de 2007, no governo do ministro Tarso Genro, ela foi realmente reconhecida, e também do governo Lula, como uma prioridade, sempre relacionando o nosso trabalho, indo buscar dados para aperfeiçoá-los também na experiência na América Latina, sobre a questão das reparações. O conceito dela passou a nos dar, inclusive, as condições de ampliar o nosso trabalho, como se refere à ONU, à Justiça de Transição. Ela é um conjunto de medidas elaboradas com assessoria da ONU também, para a realização de possibilidades de transformação quando em países onde aconteceram regimes autoritários. Ela se assenta sobre 4 pilares: a justiça de transição, a questão da reparação, a questão da verdade, a questão da memória e a transformação das estruturas que geraram a repressão, das estruturas autoritárias que provocaram e que mantêm, muitas vezes, na maioria dos casos, a repressão. Uma outra coisa que a justiça de transição está focada é nos processos de recuperação da memória e da verdade. Entendendo que a justiça de transição tem esse momento de reparação, mas também tem um momento de desconstrução, né, das instituições e dos ideários que reiteram a ditadura e reiteram a ditadura na sociedade atual. Será que as polícias, as guardas civis não seriam um bom exemplo de criar polícias que podiam ser exemplos para as outras polícias que nós temos? Será que não tem setores da igreja que fazem questão de desqualificar a história da PUC, justamente porque ela é
uma organização, uma instituição que marcou pelo seu papel na resistência na ditadura? Eu acredito que as guardas civis podem ser um caminho para oxigenar o sistema de segurança pública. Eu tanto acredito nisso que sou gestor de guarda nos últimos 16 anos. Eu acho que essa questão não deve ser para ninguém que está dentro da PUC um amedrontamento de que esta desqualificação da história da PUC possa ocorrer. Mas então, quem está aqui dentro tem que defender a história. E tem que contar através dos recursos que tem, dos teatros, tem que contar através das mídias digitais eletrônicas, tem que contar através de entrevistas com os professores, com os funcionários, com os alunos. Essa história tem que ser permanentemente contada, porque eu acho que é isso que vai engrandecer. Olha, aqui a PUC, a história é essa e ninguém vai nos tirar dela, né? Então hoje nós temos no Brasil uma lei que tipifica a tortura. Qual é a situação que ainda não está resolvida? É que dificilmente o inquérito policial, uma denúncia do Ministério Público, coloca na conclusão que foi tortura. É lesão corporal leve e grave, não tortura. A tortura não é identificada como crime político. Logo aqui já tem ele fala os crimes políticos e aqueles relacionados a eles de qualquer natureza. Define assim, quer dizer, não precisa ser político. Mas o crime de tortura é um crime de lesa humanidade. Conheci a experiência do Teatro Fórum ainda dentro das prisões, quando trabalhei nos presídios lá dentro de Bangu, e foi uma experiência muito importante. Voltar a ver agora esse Teatro Fórum mexendo com as pessoas, trazendo debate sobre a segurança pública é fundamental. Eu acredito muito que a democracia só vai se firmar quando houver participação popular. E o teatro, principalmente através do Teatro Fórum, através do Teatro Oprimido, tem uma capacidade pedagógica gigantesca de provocar nas pessoas o que elas pensam da cidade, o que elas pensam dos principais temas, delas buscarem solução. E esse é um instrumento pedagógico que pode trazer uma mudança profunda no comportamento das pessoas diante dos desafios que a sociedade nos apresenta. O que nós precisamos é justamente de alguém que faça uma mobilização nacional, que traga isso para as praças públicas, para os teatros, para o meio da população, para a gente conseguir transformar isso numa força política. E o papel da arte é justamente esse, tem que estar a serviço da transformação do país. A cultura é um instrumento de luta. O Estado está a favor de uma classe, o Estado que vai para a favela oprimir, matar o negro, o trabalhador, porque mata o branco também, porque mora na favela, é um Estado que representa uma classe. E produz o torturador. O quanto que toda a visibilidade que a tortura que foi feita, especialmente em cima de alguns intelectuais e figuras públicas na época da ditadura, também não é um reflexo um pouco dessas nossas relações de classe. Ou seja, pretos, pobres, favelados sempre foram torturados pelas diferentes polícias, do Getúlio, da República Velha, do Império, quem quer que seja. Mas será que não foi justamente no momento em que alguns filhos da classe média ou da elite passaram por esses processos de tortura, é que isso ganhou uma visibilidade? Será que a gente não está incorrendo num erro de focar só no braço? A polícia é o capitão do mato, a gente está esquecendo dos donos da Casa Grande. A lei brasileira de tortura, ela não restringe a tortura às práticas do Estado. Se você for olhar hoje quem está sendo condenado por tortura no Brasil, são os civis. O Estado raramente é condenado por tortura, porque quando você dilui, você acaba não conseguindo ir no foco central. E o principal violador de direitos humanos na história do Brasil é o Estado brasileiro. O olhar não é só sobre a polícia, né? Mas qual é o sistema que faz com que a polícia seja essa polícia? Ou se a polícia tem que ser essa polícia? A lei de tortura ela é uma lei falha no Brasil. Não pode ser entendida como um desvio de um agente público, como um mau preparo de um agente ou outro no momento em que ele estava nervoso. Não se trata disso. Se trata de um instrumento do Estado. É muito fácil a identificação da tortura na ditadura, porque o Estado teve a tortura como instrumento de política. Nós saímos da ditadura na década de 80, oficialmente, mas continuamos com uma lógica de segurança pública militarizada. Eu lembrei muito durante a peça de uma mãe que se tornou um símbolo muito forte aqui no Rio de Janeiro, que quando eu a conheci, faz muito tempo,
A polícia tinha acabado de matar o seu filho, uma cena que essa peça me lembrou muito. A polícia tinha acabado de matar o seu filho, ela foi na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, eu fui o primeiro a encontrar com ela, e quando ela me viu, ela falou o seguinte: moço, mataram o meu filho e ele nem era bandido. Ou seja, se fosse, ela não estaria ali. O inimigo não é mais o subversivo, o inimigo não tem mais o livro do Marx na mochila. Eu não sei quem ele é, mas sei a cor que ele tem e onde ele mora. O inimigo hoje é quem sobrou de uma sociedade de mercado. A classe perigosa é reafirmada sistematicamente. A produção do medo é um instrumento de poder das relações de classe hoje. A inversão do ônus da prova, né? Cabe a essas mães de pretos, pobres, favelados e mortos pela polícia provar que seu filho não era bandido. Então a luta por direitos humanos hoje, ou a reafirmação dos valores de direitos humanos, é esta luta de classes. Porque talvez o conflito central não está na porta da fábrica, mas está na porta da favela, onde a vida vale menos. E a tortura só vai terminar se nós formos os lugares onde a tortura está acontecendo. Se nós visitarmos, se nós quebrarmos a invisibilidade. Isso é fundamental. Então a entrada nas delegacias, a entrada nos presídios, a entrada nos lugares, isso é decisivo. Na favela não tem isso, é diferente. Esse é o desafio maior, né? Então pensar as favelas numa outra concepção de cidade, a favela como espaço constituído, né? A favela como espaço de direito e não como espaço de produção do medo, é o desafio maior que a gente tem na democracia hoje. Seja através da cultura, seja através de qualquer outra forma de arte, seja através da política, seja através das escolas, dos grêmios, né? Tem aqui representantes, eu conheço muita gente aqui, de várias formas de luta. A nossa capacidade de criar um diálogo amplo sobre essas formas de luta e repensar a vida organizativa da gente é a saída para todo enfrentamento a um Estado autoritário. Pizza, mas nós queremos o quê? Justiça! Queremos pizza e justiça, então... Arrepio Torquemada! Viva, viva, levanta, agora esse monte de corpos sem alma se escondem, lembranças do nosso passado. A história dos povos não é a história da porrada, é a história da liberdade. Se a gente compreende que a luta pela liberdade é a luta que nos ergue na vida, a gente sabe por onde começar a andar. Nós seremos abaixo de nós.